O pneumologista e professor Agostinho Marques. Muito boa noite, professor. A Organização Mundial de Saúde já disse que em agosto a variante Delta vai ser predominante na Europa, já o é neste momento em Portugal. Mas, professor, quando ouvimos dizer que a transmissibilidade da variante Delta é muito alta, o que quer isto dizer na prática? É de facto muito alta e está à vista a sua capacidade de infectar quando olhamos para os números atuais que estão a crescer. E a razão fundamental é porque esta variante é muito infecciosa. Quer dizer basicamente isto: nós no começo da doença considerávamos que uma exposição de um quarto de hora desprotegida é que era uma situação de risco. Hoje não temos números, mas seguramente com esta, e até já com a estirpe inglesa, não precisa de tanto para infectar. E, portanto, os nossos esforços para evitar a propagação têm que ser redobrados, sob pena dos números subirem como sobem. Não significa mais do que isto, porque a doença não é diferente da doença anterior, é igual nesse aspecto. Portanto, não há aqui um alarme especial. Não é mais mortífera, não é mais grave nos sintomas. E também, por outro lado, é sensível ou é evitável pela vacina. O que nos obriga, de facto, é correr contra o tempo, vacinando com rapidez. A peça que passou antes com as dificuldades que tem havido com a vacinação mostra uma situação curiosa, quer dizer, nesta altura está-se no limite da capacidade de vacinação, mas é assim que deve ser. As pessoas têm que ter paciência porque é muito, muito, muito urgente vacinar depressa aquela faixa etária que vai dos 20, digamos, dos 20 aos 50, 40. Porque é esse o grupo que propaga a doença, onde esta estirpe cresce a todo momento. Ainda reforçando a questão da transmissibilidade, que de facto é crucial, professor, temos de aumentar os cuidados que já temos, precisamente por causa dessa elevada transmissibilidade, ou basta mantermos aquelas regras que nós já todos conhecemos desde o início da pandemia? Sabe. Máscara, distanciamento social. Nós hoje temos uma epidemia completamente diferente do que foi há um ano atrás. Há um ano atrás, a nossa preocupação era não esgotar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, nos cuidados intensivos e nos hospitais, e evitar as mortes. Desta vez não temos a mesma premência, é como se fosse outra doença. Porque não, apesar do número diário ser enorme, não está a acontecer o encharcamento dos hospitais da mesma maneira, há ainda muita capacidade adicional e os mortos, felizmente, são muito, muito menores. A nossa preocupação nesta altura, portanto, é de outro tipo. A primeira ainda é a vacinação, primeira que todas, mesmo para o controle da estirpe. E a dois níveis já agora. Nós precisamos de pegar nas pessoas de 80 e 90 anos, como está a ser feito, por exemplo, no centro de saúde de que sou beneficiário, onde está a minha médica de família, e a ir-se a casa àquelas pessoas que ficaram para trás, porque ainda há. As pessoas de muita idade estão vacinadas na sua grande maioria, mas tendencialmente nós precisamos que sejam todas. Não podemos deixar ninguém para trás. Perceba isto, como esta estirpe e as outras são muito infectantes, uma pessoa de 90 anos que tenha ficado para trás pode ser infectada a todo momento e correr o risco de morrer. Isto não é como a gripe. Uma pessoa de 90 anos já teve muitas gripes e, portanto, tem sempre alguma imunidade. Pouca por causa da idade, mas alguma. Aqui não tem. É preciso ir atrás dessas pessoas e atrás dos mais novos. Agora, a questão que me põe é dos cuidados. Os cuidados são os mesmos. É a máscara, é o distanciamento, é a higiene, é a cortesia social. O problema é que, nesta altura, saídos de um período tremendo para a população, terrível, que todos passamos, é natural que, sobretudo a juventude e a população que trabalha mais jovem, que se move muito, esteja muito difícil de controlar. Mas temos que continuar com o nosso trabalho de imagem aqui. Eu estou aqui em nome da Fundação Portuguesa do Pulmão e a nossa preocupação fundamental é preventiva. Temos que continuar a pedir às pessoas para terem os mesmos cuidados, porque em grande parte relaxaram esses cuidados. E por isso esta estirpe cresceu dessa maneira. Mas é que precisamos de continuar a insistir nas mesmas medidas do passado, nem mais nem menos. Mesmo as pessoas que neste momento já têm a vacinação completa? Esse é o assunto mais delicado do momento. As pessoas que têm vacinação completa correm um risco de ter doença grave insignificante.
Podem ter, de facto, pequena doença, mas é mesmo aí, são muito protegidas. E quando nós estamos com estes cuidados que ainda ouvimos há pouco, a propósito do Sr. Primeiro-Ministro, estamos a desvalorizar a vacinação. E para chegar aos jovens, nós precisamos de valorizar a vacinação. Ela protege muito, mesmo o aparecimento de infecção, não protege 100%, mas em medicina não há 100% em nada. Portanto, temos que aceitar algum risco, mas tem que compensar. Sabe, nós precisávamos de fazer como muitos outros fazem, não tem nada de novo, que é, suponha, abrir os batizados, os casamentos, os espetáculos e obrigar as pessoas a estar vacinadas ou com teste. Mas é ou, que é para valorizar a procura da vacina. E eu estou preocupado com isto, na Fundação estamos preocupados, porque os jovens em geral, por esse mundo fora, não têm a mesma apetência para a vacina, porque têm uma percepção de risco muito menor. Um jovem acha que não morre o avô, não morre o neto, sente-se imortal, é assim que é a natureza humana. E, portanto, poderemos ter dificuldade em chegar nas mesmas percentagens aos mais jovens se desvalorizarmos aos seus olhos como mensagem a vacina. E frequentemente estamos a fazer isso. Eu vejo isso na televisão todos os dias. Em que momento, professor, é que lhe parece que a vacinação em massa pode efetivamente travar esta subida do número de casos de Covid-19? Eu penso, sabe, há aí duas questões. Uma, eu penso, se repararmos para o panorama português, a vacina mostra uma imensa proteção das pessoas mais velhas. Quer em doença grave, internamentos, mas também quer em número de casos. Portanto, protege muito. Nós precisamos que as pessoas com mais de 20 anos tenham o mesmo nível, a mesma percentagem de vacinação. E isso vai demorar para aí 2 meses. E nessa altura, seguramente decai. Em todo caso, é preciso pensarmos assim. Esta doença não vai acabar. Nós não vamos um dia acabar a doença e esquecer o caso. Não. Nós vamos ter que definir um momento em que acaba a epidemia e a doença fica na população, como está neste momento a gripe. E, portanto, há de chegar uma altura em que, não havendo internamentos pela doença e óbitos, mas havendo casos na população, nós vamos, a partir dessa altura, deixá-la estar à solta como está a gripe. E essa decisão vai ser difícil de tomar, mas é isto que vai acontecer, não vai acabar nunca. A gripe, por exemplo, nesta altura, se for procurar números, não encontra, não há. Ora, há gripe a todo ano. Simplesmente não se fazem testes. Nós vamos chegar a uma altura, quando os casos graves acabarem, em que o que temos a fazer é deixar de fazer testes. Acabou. E viver a nossa vida. Porque nós não podemos aceitar menos do que isso. Temos que voltar ao normal. E, sobretudo, sabe, ainda, neste momento ainda, o número de casos é muito alto e, portanto, precisamos de descê-los. Mas a gravidade da doença e as repercussões no sistema de saúde é modesto. As medidas e usar os mesmos critérios como fazem as autoridades que usaram no ano passado, nomeadamente os 120 por 100 mil, os 230, para tomar decisões, é perfeitamente incompreensível. Porque é incompreensível a fatura que se paga hoje na economia, a proporcionalidade disso com as consequências sanitárias da doença, que são muito poucas. Era preciso rever isto muito profundamente. Entende a discorda, por exemplo, destas medidas que neste momento estão em vigor nas áreas de risco, de limitação de circulação e limitação de horários. No seu entendimento, tendo em conta o cenário atual, estas medidas já não se justificam? Provavelmente algumas não. Compreenda, todas estas medidas se justificarão em algum momento da epidemia se isto voltar a crescer, mas já não podem ser os mesmos degraus que se definiram há um ano atrás, quando a doença causava doença grave e morte. Tem que ser tomadas com patamares bastante mais altos. Não é aos 120 por 100 mil tomar a decisão. Não, isso tem que saltar lá para os 200, para os 300, que é para fazer sentido e para não destruirmos a economia. Portanto, os passos podem ser os mesmos. É preciso pôr números muito mais altos de casos por dia para tomar a decisão, enquanto as coisas vão correndo bem como estão a correr.
Ou seja, considera que os atuais números, e neste momento há 613 pessoas nas enfermarias em Portugal, o que já não acontecia desde o passado dia 29 de março, não são números propriamente preocupantes, sobretudo tendo em conta que se morre menos e que as pessoas que estão doentes são mais jovens? É exatamente isso. Já tivemos 10 vezes esse número. Portanto, temos capacidade para absorver. Eu não estou com isto a defender que devemos liberalizar tudo, deixar as pessoas... Não, é preciso ter cuidado e tentarmos conter os números. Mas tratar de uma maneira diferente o que é claramente diferente. E a infecção neste momento é claramente diferente do que era há um ano, quando se estabeleceram essas regras.